Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito da COP30, é uma sigla que você seguramente já ouviu por aí e, se você não sabe ainda, nós vamos falar com quem sabe o que significa isso, porque existe, que é o nosso amigo José Roberto Cassai. Seja bem-vindo, Cassai, ao Café Corporativo de novo. Eu que agradeço. Da outra vez a gente falou sobre contabilidade ambiental, né? Isso. E hoje nós vamos falar sobre a COP30. Isso. Você tem uma boa memória. Então, Mas deixa eu te apresentar antes Tá. de falar sobre a COP30, dizer quem é o Cassai. O Cassai é professor sênior da USP, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, tendo exercido cargos executivos em auditoria, em contabilidade, em finanças e em controladoria. Além disso, ele é motociclista, daqueles motociclistas que viajam o país aí naquelas motonas grandes aí. Então, quando a gente pensa que seriedade e diversão não conversam, né, Cassai? Conversa. COP30, como o próprio nome diz, em inglês também, Conferência das Partes da ONU. Então, a ONU participam há quase 200 países e os membros da ONU eles têm direito a voto sobre quaisquer dos assuntos. E a ONU realiza a cada 20 anos grandes encontros, que foi a Rio, Estocolmo 72, Rio 92 e a Rio +20. E anualmente ela realiza as COPs. Conference of Parties. Para tratar sobre o quadro de convenção, etc., das mudanças climáticas, que é um assunto importante desde a COP1 em 1995. Essa COP1 ela foi uma das mais importantes por ter sido a primeira, mas eu estava estudando o assunto para poder falar em um nível próximo ao seu, né, Cassai? E descobri que nós temos algumas COPs que são importantes. Então, COP30, porque será a 30ª. Isso. Mas nós tivemos a primeira que foi em Berlim e depois a segunda foi a de Kyoto, é isso? A terceira. A terceira foi a de Kyoto, é isso? Isso. COP3 foi em Kyoto. Isso. O protocolo de Kyoto, no Japão, ele foi um dos importantes, porque ele estabeleceu o protocolo de Kyoto. É só procurar na internet, tem todas as informações. O de Berlim começou a falar do efeito estufa, que ninguém dava bola. E em 97, em Kyoto, o protocolo foi um dos primeiros a falar de escopo 1, escopo 2, escopo 3. O que é escopo 1, 2 e 3? Hoje está na moda, né? Então, toda cidade, toda empresa, toda entidade, ela vai avaliar as emissões de carbono e os efeitos, né? Dos 17 ODS. O escopo 1 é dentro da própria empresa. O escopo 2, então, por exemplo, você pega um banco, talvez ele não tenha tanta emissão, mas ele usa bastante energia, então ele tem que relatar também em relação à compra de energia, se é energia limpa, suja. E o 3 é toda a cadeia. De quem você compra, de quem são seus fornecedores, é isso? Então, tem muitas empresas que falam assim, olha, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa. Se você vai vender para uma empresa grande, como ela tem que reportar, às vezes, para uma maior ainda, você acaba sendo envolvido aí. E é interessante isso que você está falando, porque no outro trabalho que nós fazemos aqui no Canal 25, que é com o Gustavo que é engenheiro e especializado em energia, ele já fala sobre compensações. Por exemplo, empresas que emitem muito, elas compensam com o carbono, né? Isso. Como que se chama? Me foge o nome agora. MDL, são créditos de carbono. São créditos de carbono. Isso. Okay? Então, foi estabelecido, acho que no protocolo de Kyoto ainda. Se um país não consegue reduzir a sua meta, né, tem as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, né, em 2005, ela pode compensar comprando créditos de carbono de um país ou empresa que tem excedente. E depois de Kyoto, nós tivemos Paris. Sim. Quer dizer, na realidade a gente teve uma série de outros nesse intervalo, sim. Mas um outro importante foi o de Paris. O de Paris foi importante em 2005, porque teve o Acordo de Paris e qual que é o grande objetivo? Limitar o aumento médio da temperatura em 2 graus até o final do século.
Então, com 2 graus partindo da era pré-industrial. Isso, na década de 90 ali, né? Uhum. E para que isso ocorresse, a gente deveria atingir 1,5 bem para frente. Só que nós já atingimos o ano passado. A gente já tem percebido pelo calor que faz às vezes. Né? Não é Mas aquele... não é só isso. Isso, não é aquele alarmismo que eu tenho amigos, que o mundo vai acabar, não sei o quê. Até pode, né? Uhum. Mas, assim, essa pequena variação no aumento da temperatura, ele modifica todo o clima, né? A transição do ar que passa pelo polo, vai até o deserto, depois vem para a Amazônia, né? Então, modificando isso... tem uma série de reações em cadeias que acabam afetando o aumento da extrema pobreza no planeta, que hoje atinge aí pelo menos 60% da população mundial. Entendi. E Kassai, e qual é a importância das COPs de uma maneira prática? Os países realmente signatários das COPs, eles realmente agem baseado naquilo que foi acordado ou é história? É fato. Então, essa aqui no Brasil, quais são os assuntos que vão ser discutidos lá? Assim, os principais. Rever a meta de 1,5 graus para que não passe disso. A gente já está aí, né? Cuidar de financiamento climático, emissões de títulos, tem os fundos dos países ricos para ajudar as externalidades dos países pobres. Preservação da Amazônia. A importância da Amazônia não é só pela questão de absorção de CO2, mas era para a regulação do clima e da agricultura. O pessoal fala de Amazônia, mais de 60% do território brasileiro é Amazônia. Né? Começa lá no estado da Amazônia, Belém, Pará, né? Aqui em Mato Grosso, são 9 estados. Mas assim, o pessoal pensa também, se a coisa continuar do jeito que está, não, a Amazônia resolve. Precisaria aí de umas 50 Amazônias para resolver. Entendi. Então, você vê a magnitude do problema, né? Mas a gente estava falando de créditos de carbono e aí eu também li algo a respeito da COP, acho que foi 27, que teve no Egito, onde se falava do Fundo de Perdas e Danos, né? Fundo de Perdas e Danos é mais ou menos isso, é um país compensar o outro, não é? Isso, os países ricos ajudar os países pobres. Ajudarem os pobres, isso, não é compensação, então, ajuda... No caso aí é dinheiro mesmo. Por exemplo, um país rico coloca dinheiro para incentivar aquele país que não é tão rico assim a não derrubar uma floresta. A manter. Assim, houve uma quebra de paradigma e finalmente o mundo entendeu que manter uma árvore em pé vale mais do que derrubá-la. Né? Se você for plantar árvore, demora 20 anos para ela encorpar, subir, né? Sim. Então, a manutenção das florestas que já existe, e basicamente existe floresta no Brasil, que é mais importante, não é a maior. A da Rússia é maior, só que está debaixo do gelo lá. Do gelo. Então, não cumpre o efeito. A nossa equatorial tem mais efeito no clima. Indonésia, um pouquinho. E a maior parte dos países, e todos os países desenvolvidos, já detonaram com suas florestas. Perfeito. Né? Muito bom, Kassai. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco falando, então, especificamente dessa COP que acontecerá aqui no Brasil esse ano ainda. Saudações, pessoal! A dica de segurança na verdade hoje é falar sobre o novo Estatuto da Segurança Privada. O novo Estatuto da Segurança Privada, sancionado pelo governo federal em 9 de setembro de 2024, também conhecido como Lei 14.967, traz atualizações importantes que substituem leis e portarias federais antigas em vigor desde 1982 e que já não mais acompanhavam as transformações e as exigências do mercado atual da segurança. Com a nova legislação, o vigilante patrimonial passa a exercer tais funções privativas e exclusivas, conforme definidas em lei. Realizar revistas de bens e pertences durante o desempenho de suas funções no interior dos estabelecimentos. Garantir a segurança física das instalações e do patrimônio independente do porte do local protegido e observar, inspecionar e fiscalizar as dependências, além de controlar o fluxo de pessoas e gerenciar o público em eventos nos quais esteja designado.
Recomendamos que sejam revisados todos os contratos vigentes em seu condomínio ou empresa para garantir a conformidade com a nova legislação. O Estatuto agora tipifica como crime o exercício irregular da atividade de segurança privada, responsabilizando também o contratante por eventuais ilegalidades. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics. Guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o professor José Roberto Kassai, aqui no Café Corporativo, então, falando a respeito da COP30. E aí, Kassai, a gente falou bastante a respeito do que é uma COP, das mais importantes, né, daquelas que seguiram até hoje se destacando em função daquilo que definiram. Você me falou da importância dessas definições, daquilo que é votado. Agora, vamos falar sobre a expectativa da COP30 que será, ou pelo menos deverá ser, em Belém. Bom, então assim, a expectativa maior é que vai ser no Brasil, a primeira vez, né? Houve outros convites, mas não foram recusados. E Belém, então eles falam que é o coração da Amazônia. Na verdade, se fosse ver, o coração da Amazônia é em Manaus, ou o estado do Amazonas, que tem o dobro lá de Amazônia em relação ao estado do Pará. Mas a infraestrutura em Belém é um pouco melhor do que Manaus. Né? E é uma Amazônia diferente da de Manaus. A de Manaus é cercada de rios. Então, 90% da população mora em Manaus. E uns gatos pingados, ribeirinhos, indígenas. Fora da capital. Nas florestas. Em Belém tem estrada. Eu conheço amigos, parentes, né, que têm propriedades lá. Então, o que já devastaram para colocar pasto, né? Porque a terra é muito barata. Se deixasse, os agricultores do sul, sudeste, venderiam o seu sítio ali, uma fazenda, e comprariam 5 vezes mais terra lá, fértil. Né? Então, simbolicamente, é o coração da Amazônia ali. Então, esse é o primeiro aspecto. É interessante que o Pará tem outras grandes cidades, né? Santarém, Marabá, que inclusive chegaram a ser cogitadas para serem capitais de estados que seriam criados dentro do estado do Pará, né? Que seria Carajás, alguma coisa assim. Isso eu estou falando de memória aqui, não estudei. Mas é interessante a gente dizer que, e você me falava sobre isso no intervalo agora, que muitas vezes o solo já cultivado ele não é tão bom quanto aquele solo virgem, é isso mesmo? Isso é verdade. Acho que você é um estudioso disso, né? Então, como que é a agricultura hoje? Primeiro, mais de 80% da agricultura não é para alimentação direta humana. 80% é para a indústria da pecuária. Sim. Né? Então, se deixar... Quer dizer, você produz alimento para o boi, né? Para o boi. Então, era uma alimentação indireta e menos de 10% da população do mundo come carne com uma certa frequência. Né? Então, como que é a nossa agricultura hoje em escala monocultura? São adubos químicos. É por isso que o problema da Ucrânia, da Rússia, está afetando, né? Vai aumentar o preço do adubo. Então, você fez uma colheita de milho, soja, você extraiu o produto, a terra é morta. Você vai lá, não tem minhoca. Né? Vai procurar minhoca para pescar lá no Mato Grosso. Não acha, não tem. Então, nós temos essa dependência. E aí é oportuno, eu posso falar do artigo do meu amigo, professor Ricardo Abramovay, que saiu essa semana na Folha de São Paulo, né? Agora de setembro, e ele fala que o título, Ameaça à Segurança Alimentar hoje é o excesso, não escassez. Você ficou até surpreso, Sim, né? Você me falou isso no intervalo, eu falei, mas por que o excesso? Né? Daí você explica eu achei que ele foi muito feliz, né, colocando esse título, né?
deve ter um monte de gente discordando aí, né? E ele fala assim, o sistema agroalimentar global é marcado por uma tríplice separação. São 3. Primeiro, a agricultura separou-se da biodiversidade, é isso que você perguntou. Então, a terra é morta. Eu estou fazendo uma hortinha em casa lá, você cava assim, tem minhoca, tem bichinho, né? Você vai numa escala industrial, não tem nada, é seca. Sim. E por isso que precisa de muita água. Número 2, a pecuária industrial, né? Separou os animais de criação das fontes de sua alimentação. Ou seja, não é mais a alimentação natural ali, Não né? Não é. Não é mais o boi comendo capim no pasto. Um amigo médico falou para não comer trigo, pão. Eu adoro pão. Mas eu falei, e ele é religioso? Eu falei, mas pão, Jesus não serviu pão, né? Para sacanear. Ele falou, não, mas o trigo de hoje não é o mesmo. Até mais ou menos. E o terceiro, talvez o mais grave e sutil, a alimentação se separou da saúde. Então, assim, em 1802, a população atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Hoje nós somos 8, indo para 9, meados do século. Tá. E ali já se prevê o fim do mundo, que não tinha comida, não ia ter comida para todo mundo. O pessoal ia melhorar em saúde, longevidade. Por que essa tragédia não ocorreu? O milagre da agricultura, Sim. que é justamente esse modelo. Quer dizer, você fica meio que entre a cruz e a espada, né? E a gente hoje já não fala mais só de aumento da população no mundo, né? Porque a taxa de natalidade cai cada vez mais e se ela for menor que 2,1, ela diminui a população do planeta. Só que ela não redistribui, não necessariamente. Isso. O Brasil parece que até 2042 está crescendo e depois começa a cair. A China já está decaindo, né? Sim, mas quando eu falo de redistribuição, é porque até certo ponto a imigração, um país que tem uma taxa de natalidade, por exemplo, 2 redondo, 1,9, não necessariamente ele não vai crescer em população, ele pode crescer pela imigração. Isso. Só que quanto mais você controla essa imigração também, mais você freia essa imigração que poderia ser positiva. Isso. E não estou eu defendendo uma bandeira aqui, né? É só uma questão estatística mesmo. É isso. Então, o que vai ser discutido nessa COP30, uma boa parte são as mesmas discussões de sempre da ONU. E o que a ONU está fazendo é aproveitar o momento para resolver os problemas como um todo. Então, mudança climática, ela está ligada à extrema pobreza. A extrema pobreza está ligada ao emprego, à economia. Então, é uma interdependência, né? Uma interoperabilidade. Porque também a gente não tem muito... Quando eu falo para você, fica meio que entre a cruz e a espada, porque se eu sou ambientalista e não olho o outro lado, eu digo, não, para tudo que a gente tem que parar. Isso. Senão o planeta não vai suportar. Mas se parar tudo também, como que alimenta tanta gente? Como é que se resolve as necessidades básicas, que são as 3, né? Que é comer, morar e dormir, né? Como é que você vai permitir que essas pessoas vivam, né? Se não tiver também uma sustentação alimentar, vamos dizer assim. E principalmente porque você está dizendo que a sustentação alimentar através da agricultura, ou seja, não é simplesmente ser vegetariano, né? Não comer carne. Faz sentido? Exatamente. Então, eu visitei na Bolívia um sistema de agricultura moderno que usa muito pouca água, quase nada de adubo químico, mas ele fala, ó, se você tem uma propriedade pequena, lá, uns 10 hectares, você vai. Mas se você tem 100, começa com 10 e o resto é químico. Aí você aumenta para 20. Quando você começar a ter uma subsistência, um retorno financeiro, aí você faz o restante. Então, tem que ter muito bom senso, né? Em Belém, agora em novembro, nós temos ali dia 10 a dia 20, todas essas questões vão ser discutidas. Existe uma pauta, né, uma pré-pauta, mas estamos curiosos para saber os resultados. O grande fator é o que vai acontecer depois, né? Isso. E assim como teve lá famoso protocolo de Kyoto, acordo de Paris, quem sabe sai um acordo de Belém, acordo do Brasil, saber, né? E com alguma coisa nova. Vamos ver se esse Belém aí vai ficar na história mesmo. Aliás, eu tenho um outro assunto para tratar contigo agora depois do intervalo. Então, mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta.
O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Mais cafeína no nosso café corporativo de hoje com o professor Kassai falando a respeito da COP30, que eu digo que será ou deve ser em Belém, porque tem toda essa questão da cidade de Belém, que o preço da estadia ou da hospedagem em Belém ao longo do período da COP30 aumentou 5 vezes, né? Quer dizer, uma hospedagem que era para custar $100 está custando 500, 600. E tem toda inclusive, muita gente não vem em função disso, né, Kassai? Tá uma discussão grande aí nos jornais, né? Eu tenho amigos que moram lá, eles comentam também, né? Então, quem tem uma casinha ali já está alugando, né? E eu não sei por que isso está na mídia, o governo está interferindo. Agora, das 100 mil pessoas que provavelmente estarão lá, mais de 95% não são as pessoas que vão participar da votação, da discussão dos assuntos dos 196 países ali. Votação tem que ser unanimidade, né? São pessoas que vão participar nos eventos paralelos. E a gente vê lá uma casa, um hotel que custaria R$1.000, eles estão cobrando, tem gente cobrando R$50 mil, né? Ou cobrava $100, está cobrando $5.000, né? Então é muito raro, e essa semana mesmo, ontem eu vi, das 196 delegações, acho que tem 70, 80, a gente precisaria pelo menos umas 130 para ter quórum para realizar, né? Obviamente que isso não deve acontecer, acho que a própria ONU interfere, né? Mas, na minha opinião, não deixa de ser importante para refletir sobre o problema número 1 do mundo, que é a erradicação da extrema pobreza. Então, nós temos lá 8 bilhões de habitantes, tem 1 bilhão que passa fome, mas tem gente que não tem energia, tem gente que não tem plano de saúde ou nem assistência médica, não tem saneamento, etc, etc. Então, se somar todos os traços de extrema pobreza, a gente já fez um estudo uma vez, pelo menos 60% da população mundial tem traços de extrema pobreza. Então, imagine, aumentou a temperatura, reduziu a agricultura, o preço do alimento sobe, quem que vai ser afetado principalmente? Sim. Então, não é um problema para discutir assim, só eu vou colocar placa solar na minha casa, né? Ou usar um carro elétrico. Você tem que olhar como um todo. E aí, a hora que a gente olha como um todo, o que você quer dizer que isso pode ser bom porque chama a atenção. Nós tivemos as últimas 2 COPs, que foi aonde mesmo? Dubai, e aquele nome lá, Azerbaijão. Isso. Ricos, né? Agora nós vamos ter num lugar que é mais parecido com o resto do mundo. Muito bom, Kassai. Kassai, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu já quero te fazer um convite formal aqui no ar. Depois da COP30, você volta aqui para falar sobre os resultados dela. Combinado? Para a gente ir para Belém de motocicleta. Vamos. E o Café Corporativo fica por aqui, mas você não fica longe da gente, não. Continue nos assistindo ao longo da semana, seja nas reprises aqui no canal 25 ou também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Aproveite, me siga também no Instagram, que é o Café Corporativo TV, ou no Aguinaldo Palestrante. Te vejo na próxima semana, porque afinal nós voltaremos aqui com um novo entrevistado para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O
O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.